De oitavo ano de geografia, vamos terminar o último capítulo da apostila, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre a América Latina. A América Latina, todo mundo sabe, é do México para baixo. Ela tem má distribuição de renda, ou seja, quem é muito rico, quem é muito pobre. Não tem uma igualdade social, uma distribuição social razoável. E aí vamos falar um pouco sobre cada país aqui da América Latina. Nós já falamos sobre Estados Unidos e Canadá, América Anglo-Saxônica, agora vamos falar sobre a América Latina. A Venezuela, ela vive hoje um regime sem democracia, né? É um regime que os organismos internacionais desconfiam, né, de ser ditatorial e vive à sombra do Hugo Chávez. O Hugo Chávez durante muitos anos foi ditador da Venezuela. Ele deixou o Maduro, que é o seu sucessor, no poder, e até hoje esse chavismo, né, essa política não foi resolvida. Ou seja, então a política da Venezuela vive em função de um ditador chamado de Hugo Chávez, tá? Em Honduras você tem uma situação difícil e precária. Em grande parte desses países da América Latina você tem a ausência de democracia. O Chile tem um IDH e um PIB razoável, tem qualidade de vida, condições para a pessoa viver de maneira muito boa, tá? E os principais conflitos sul-americanos, conflitos da América Latina, né? Então você tem aí no México o problema do narcotráfico, né? O México, que é um dos países mais populosos e desenvolvidos da América Latina, tem um problema grave do narcotráfico, tá? O Brasil tem as grandes cidades e nelas tem grandes problemas como violência, enchente, falta de estrutura para a saúde, falta de estrutura para a educação. Então o problema do Brasil é um deles, né? Estou falando sobre o geral, né? A macroestrutura, ou seja, não tem estrutura nas cidades para abrigar todo mundo que mora nesses centros populacionais. Outro problema que nós temos aqui é o Haiti, tá bom? O Haiti é um dos países mais pobres do mundo, ele sofre com terremotos e com a ausência de governo e de um capitalismo presente. Por quê? O Haiti foi um dos países que conseguiu a sua independência através de escravos. E os Estados Unidos boicotam qualquer desenvolvimento americano por causa dessa origem da independência haitiana. Então até hoje o Haiti tem muita desigualdade social, muita pobreza. Teve um terremoto, acho que uns 5 anos atrás, destruiu o país, o pouco que o país tinha. Então é um dos piores países em índices de igualdade social e sobrevivência na América Latina, tá? O movimento anti-globalização que atinge os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ser um dos países pilares do capitalismo mundial, dentro dos Estados Unidos tem gente que é contra essa liderança e esse capitalismo. Na Colômbia nós temos o problema do narcotráfico, nós temos as Farc, que é uma organização paramilitar que tem braços no governo, tem deputado, senador, até braços aqui com o PCC em São Paulo, Comando Vermelho no Rio. Então as Farc é uma organização criminosa que realmente toma conta da Colômbia. A Colômbia é um problema muito sério de tráfico de drogas, tá? E outro conflito é Estados Unidos e Cuba. Por causa da Guerra Fria, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos capitalista, Cuba socialista, então tinha esse conflito. Até hoje, as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba são controladas, não tem uma abertura total. Apesar da Guerra Fria ter acabado e a União Soviética não existe mais, porque Cuba era uma aliada da União Soviética na América Latina, ainda hoje Estados Unidos e Cuba sofrem atritos, tá bom?